Shabbat, Shabbat, Shalom, glórias ao Eterno. Vamos lá, vamos para o nosso estudo na Parashá número 4. Se o Eterno nos der graça e se o Eterno permitir, nós vamos estudar o finalzinho da Parashá 3, emendando com a Parashá 4. Eu vou ter que tratar um pouquinho antes, para a gente entender o depois. Eu acredito que o máximo que o Eterno tem para nos falar não cabe numa pregação, não cabe num estudo. Por isso que as Parashá nós estudamos todos os anos, porque o que Ele tem para nos falar e o que Ele tem nos falado é muito maior do que a gente pode imaginar. Amém? Então abre em Gênesis 18, a Parashá Vayerá. Não é vai errar, é vai errar. Porque tem uma que é vai errar mesmo o nome da Parashá. Mas fala vai errar. Se puder, fala vai errar. Aleluia. E apareceu, ou mostrou-se. Vai errar. V-A-Y-E-R-A. Vai errar. Aleluia. Pode ser e apareceu ou mostrou-se. Eu gosto particularmente das duas. Porque essa Parashá ela esconde algo profundo. Ela é uma Parashá bem pesada. Pesada eu digo de conteúdo. É muita informação numa Parashá só. Não vai dar para nós passarmos em tudo, mas eu quero falar um pouquinho sobre tudo, tá? Mas não vai dar para se aprofundar em tudo, mas eu quero falar sobre tudo. Então fala para o seu irmão, mostrou-se. Agora a pergunta, quem? Quem? O que ele respondeu? Respondeu assim, depois do estudo eu falo quem é, né? No final eu conto, boa. Mostrou-se, Gênesis 17. Final da Parashá passada foi interessante, foi maravilhoso ver ali que Avram, depois mudado o nome para Avraham, ou Abraão, recebe um convite e aceita o convite para fazer parte de uma linhagem, para fazer parte agora de um sacerdócio real, maravilhoso. Nós vimos literalmente um dos motivos até mesmo de Yeshua ter falado da linhagem de Melquisedeque. Nós falamos sobre Melquisedeque, falamos sobre a ceia e falamos sobre esse encontro de Abraão, que ele encontra ali com Melquisedeque e recebe a ceia, e recebe e aceita o convite. Quando ele entrega o dízimo de tudo, ele está falando assim, eu me submeto ao seu sacerdócio sobre a minha vida, por isso eu ofereço o dízimo de todas as coisas que eu tenho. Então ele aceita e entra para uma ordem, eu posso dizer assim, para uma linhagem, entra ali para um sacerdócio, o qual nós, através de Cristo, por meio do sangue, também agora fazemos parte. Amém? Então você recebeu por meio do sangue de Jesus esse convite a fazer parte desse povo, para fazer parte desse chamado. Amém? Então ali o Abraão, ele recebe o chamado e aceita. E o encontro que ele tem é com Melquisedeque, o sacerdote, rei e sacerdote. Só que logo depois, a gente não pode falar pelo tempo mesmo e pelo assunto. No finalzinho dessa Parashá tem o caso ali da mudança no capítulo 17, a mudança do nome de Abraão, que eu expliquei logo no começo da Parashá passada, que mudou o nome dele de Avram para Avraham, é o comecinho do capítulo 17, que é o pai exaltado para pai de muito, pai de várias nações. Ele recebe não só o nome mudado, mas ali ele confirma a missão, o chamado dele, o propósito dele. Amém? Até aqui tudo tranquilo, a gente entendeu essa caminhada de Abraão até esse momento, certo? E aí eu citei ainda, estou recapitulando para você entender o que nós vamos falar. Eu citei ainda que
Abraão, ele já tinha algo que chamou a atenção do Senhor. Isso, caiu mesmo. Emoção, chamada. Mas ele já tinha algo que chamou a atenção do Senhor, e eu contei uma midrash dele, do pai dele, que ele já não acreditava, ele já confiava mais no Senhor do que nos ídolos do pai. Tanto que ele deixa a terra e ouve a voz do Senhor, para sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu te mostrarei. Então ali mostra uma qualidade de Abraão. Eu citei aqui Yom Kippur e eu quero citar de novo. Abraão podia e duvidava de si. Abraão, de fato, duvidava muito de si. Faz parte do temperamento de Abraão, a dúvida. O temperamento dele é um temperamento que põe em xeque muita coisa. E ele duvidava de muita coisa. E a prova é que Abraão, em todo o tempo, olhava para ele e não se sentia capaz. Se sentia, olhava e falava assim: eu velho desse jeito, filho de mim, não, vai. Ele duvidava de si, ele não negava isso. Abraão é um cara bem resolvido. Ele não negava as dúvidas que ele tinha. Só que o que chamou a atenção do Senhor é que desde a chamada dele lá com o pai dele, ele não duvidava do Senhor. Então, isso nós citamos aqui há um tempo atrás. É importante eu saber, você e eu duvidarmos de nós mesmos, o Senhor já sabe, é normal, e nós precisamos ser sinceros quando duvidamos de nós. O perigo está quando nós duvidamos dele. Então, duvidar de mim, duvidar se eu sou capaz, duvidar se eu posso, duvidar se eu consigo, duvidar se eu chego, duvidar, gente, é normal. A gente fica lutando demais contra a dúvida de nós mesmos. Não, eu não posso duvidar, eu tenho que acreditar. O Senhor em nenhum momento falou que você tem que acreditar em você. Ele fala que você tem que acreditar nele. Eu gosto de falar isso, gente, porque eu tomo como exemplo, e nós estamos estudando Abraão. Eu tomo como exemplo um cara que duvidava de si mesmo todo o tempo praticamente. Mas eu não vejo ele duvidando do Senhor. Tanto que quando o Senhor fala, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para onde eu te mostrar, ele foi mesmo duvidando que teria filhos, que teria uma descendência, mas ele foi, porque ele duvidou de si e não do Senhor. Amém? Então grave isso. Isso já foi imputado ali como justiça sobre Abraão. O chamado que ele tinha já se confirmava por meio das ações dele, não por meio das convicções sobre ele. O Senhor me levou a entender algo que fala assim: o meu chamado precisa ser confirmado não pelas convicções que eu tenho de mim, Jordan, mas pelas convicções que eu tenho de quem me chamou. Então eu posso ter dúvidas sobre mim, sobre as minhas convicções, sobre a minha competência até. Só que se eu não tiver dúvida sobre as convicções dele e a competência dele, eu vou mesmo duvidando de mim. Eu vou avançando mesmo duvidando de mim. Amém? Então isso já foi colocado ali à prova, o Abraão como o pai da justiça, ali, o pai da fé. Por causa dessa visão de Abraão. O temperamento de Abraão tendia a dizer que o temperamento dele, melancólico, tende a ser o pessimista, que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Só que mesmo com esse temperamento, ele encontrou equilíbrio de entender, pode tudo dar errado por mim, mas tudo que ele disse vai dar certo, porque ele disse. Então, amém? Esse é o primeiro detalhe que eu preciso entender. Então ali o Senhor já tinha chamado a atenção do Senhor. E aí ele tem aquele encontro, aceita o convite para esse sacerdócio de Melquisedeque, aceita, segue. E logo no capítulo 17, o Senhor mudando o nome dele, o Senhor estabelece uma aliança. Isso que é importante você entender, o Senhor estabelece. E por que eu quero falar dessa aliança? Me permita só jogar algumas informações e no final eu tento juntar tudo. Amém?
Vamos separar os ingredientes, depois a gente bate tudo e toma essa vitamina. Mas o Senhor, no capítulo 17, não precisa abrir, eu estou só me adiantando, ele estabelece uma aliança. Você sabe qual aliança que ele faz com Abraão? Não só com ele, mas com todo o povo que vai vir a partir dele. Fala, circuncisão. É uma aliança. Circuncisão. E eu vou falar de um tema polêmico, que é a circuncisão. Eu preciso explicar um pouquinho rapidamente sobre esse tema circuncisão, porque é, de fato, polêmico. Porque circuncisão é para a velha aliança, acabou, não circuncida mais, tal. Calma, os homens aí, eu não vou mandar ninguém se circuncidar. Fique em paz, calma, né, Apê? Já deixa eu avisar, porque senão fala assim, eu não vou nem ouvir o resto da pregação. Mas o Senhor, ele fala que essa é uma aliança com você e seus descendentes após de você, geração após geração. E vocês devem guardar essa minha aliança enquanto viverem, você, os seus filhos, seus netos e todas as suas gerações. Então ele dá uma aliança para que eles guardem. Então ele cobra algo de Abraão, você vai ser circuncidado. E por que nesse momento Abraão é circuncidado? Por quê? Porque o que vai acontecer na paraxá seguinte dependia desse momento. Dependia desse momento. E aí eu vou traçar com vocês uma rota até a famosa palavra de Paulo falando sobre circuncidar o coração. Então tem certos detalhes que dependem desse momento, e é nesse momento que aparece a famosa circuncisão. É nesse momento que aparece esse sinal aos judeus, ao povo judeu, de circuncidar o prepúcio. Amém? Isso é um mandamento para toda a linhagem de Abraão. Por isso que até hoje, deixa eu já falar um negócio para você, não está errado e não está em pecado, e o judeu não está cumprindo a velha aliança. É um sinal e uma aliança com o povo judeu fazer a circuncisão do prepúcio. Ponto. O Senhor em nenhum momento falou, isso acabou porque chegou Jesus, isso acabou. Para o judeu, na carne, físico, ainda é uma aliança e um sinal do povo do Senhor. Ponto. Amém? Daqui até Apocalipse você não vai ver anulando-se isso, mas vai ver após Jesus acrescentando alguns detalhes, tá? João, por que você está falando isso? Porque você tem que entender que isso foi uma aliança. E o nosso Deus não quebra alianças. Nós, sim. Ele, não. Amém? Então isso é uma aliança que o Senhor deu. Como que? Eu vou ler só o verso 8. Eu darei a você e seus descendentes depois de você, e a terra que agora são estrangeiros, a terra de Canaã, como posse permanente, e serei o seu Deus. E aí ele fala, faça essa aliança e eu serei o seu Deus. E todo homem que não cumprir essa aliança será eliminado do meio do povo, pois quebrou a aliança. Amém? Então circuncisão, o que é? Aliança. O que é a circuncisão? Perdão os detalhes, mas o que é a circuncisão? É cortar, expor algo íntimo e cortar a pele do prepúcio. É um sinal para o homem terrível. Ainda mais se tratando de Abraão, porque Abraão tinha 99 anos de idade. Não era um menino. Abraão já tinha um filho chamado Ismael, de 13 anos de idade. E nesse momento ambos precisam ser o quê? Circuncidados. E era com pedra, gente. Uma pedra afiada. Não era com... Não era um bisturi bem afiado. Era uma pedra afiada. Como que é assim a pedra? Pedra com pedra, gente.
sem anestesia, sem nada. Então era algo terrível e temível, né? Eu vou dizer assim. Depois de um senhorzinho, né? Mas você olha e se pergunta, e eu não sei se você já se perguntou, mas eu já me perguntei, por que o sinal da aliança é uma circuncisão? Você já se perguntou por que o sinal da aliança de Deus é uma circuncisão? Jesus, por quê? E aí eu fui atrás, fui entender, depois eu entendi melhor. Muita gente fala que é uma questão higiênica ali, só. Que é, de fato, na época, era uma questão higiênica também. Mas fala da questão higiênica, só que eu quero te levar ao detalhe. Fala para o seu irmão assim, algo íntimo. Um sinal, pode falar, fala um sinal que os outros não veriam. É algo íntimo, um sinal que os outros não veriam. Só quem fez a aliança sabe. É ou não é? Só quem fez a aliança sabe que fez a aliança. É um sinal íntimo. Depois a gente vai entender, mas o Senhor estava cobrando algo que fosse exposto. Eu estou sendo mais polido para falar, mas a circuncisão é expor algo íntimo. Você de fato expõe algo e deixa você vulnerável. Fala para o seu irmão, deixar algo íntimo, vulnerável, exposto. Vocês que sabem que é circuncisão já entenderam, né? Mas fala de novo, deixar algo íntimo exposto. Essa era a aliança que Deus exigia dos homens. Deixar algo íntimo exposto. E eu tenho que entender porque depois é exigido algo assim de nós. Então beleza, eu falei que eu vou jogando pontos, depois a gente vai pegar e bater tudo isso aí junto, amém? Então, a aliança, essa é a aliança de Deus, e eu quero que você grava isso, deixar algo íntimo exposto, que outros não veem, mas só quem fez a aliança sabe, amém? Só que tem um detalhe, os outros não veem o sinal dessa aliança. Mas as minhas ações a partir dessa aliança mostrariam que eu tenho uma aliança. Embaralhou, você entendeu? O sinal da aliança é algo íntimo, que eu acabei de falar, expor algo íntimo, deixar vulnerável. As outras pessoas não veem o sinal dessa aliança. Você não sai olhando e fala assim, não, aquele tem, não dá, não é exposto. Mas as suas ações mostrariam que você tem uma aliança. Amém? Então estamos entendendo qual que era a intenção do Senhor? Tem um sinal escondido, que só você saberia, só que as suas ações mostrariam para outros que você tem. Amém? Você não ia sair mostrando o sinal físico para ninguém. Só que quem olhasse as suas ações ia saber, ele tem o sinal físico. Entendeu a jogada? Isso é a circuncisão. Eu preciso... Isso é tão pouco, você ficou com medo? Estou brincando, Lucas. Que fez assim, agora eu falei, ixi, o Lucas acho que está achando que vamos circuncidar agora. Não. Pega a pedra. Essa é doída. Mas vocês entenderam? Entendeu esse detalhe? Isso que eu precisava que você entendesse da circuncisão. Para o que vai acontecer daqui a pouco. Então Abraão, ele é circuncidado ali com 99 anos, o filho dele Ismael é circuncidado com 13. E agora sim, aí a gente entra para o capítulo 18 que eu pedi para você abrir. Você que chegou agora, Gênesis 18. Fala, vai erar
Mais forte, fala, vai erar. Não vai errar, vai erar. Mostrou-se, apareceu. Glória a Deus. Vamos ler, capítulo 18, verso 1. E apareceu e vaerá Adonai a Avraham junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Ele ergueu os olhos e observou, e ali diante dele encontravam-se 3 homens. E ao vê-los correu da porta da tenda para encontrá-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, por favor, não deixe o seu servo. Por favor, permita-me enviar a você um pouco d'água, para que lavem os pés, então descansem à sombra da árvore, e trarei a vocês um pouco de pão. Pelo fato de terem chegado até este servo, refresquem-se antes de continuar. Muito bem, eles responderam, faça o que disse. Aleluia. Eu estava escutando uma ministração do Zandona, para entender alguns detalhes dessa paraxá. E um dos pontos que ele explica é que esse calor do dia não se refere só a um dia quente, lembre-se. Se refere ao ápice do momento de dor pós-circuncisão. Então, eles dizem que, na época, principalmente para um adulto, o 3º dia após a circuncisão é o pior dos dias. É o dia que dá até febre. Então, é o pior do dia, para o cara fica acabado. Então, ali, quando essa expressão calor do dia, é como se fosse assim, Abraão estava ali no 3º dia, um senhorzinho de 99 anos sendo circuncidado no 3º dia, quente, difícil. Nem na tenda ele estava, estava embaixo de uma árvore. E nesse momento de maior, é o pico da fragilidade. Depois a gente vai misturar tudo isso aí, você vai entender, você e Yeshua. No momento de maior vulnerabilidade, fragilidade que ele estava, nesse momento aparecem 3 homens. 3 homens, em algumas versões 3 seres, alguns falam 3 anjos. Aparecem os 3 ali. E o que Abraão faz? Vai ao encontro deles e faz o quê? Se prostra. Ele se prostra e para um deles ele fala o quê? Fala assim, meu Senhor. Aleluia. Para um deles ele se prostra e fala, meu Senhor. E ali tem o diálogo, fala, fiquem aqui, deixa eu buscar água, lavar os pés de vocês. Trazer água, trazer pão, preparar. Para que vocês permaneçam aqui. Tá? Então ali ele tem um encontro. No verso 6, ele corre até a tenda de Sara e disse, rápido, 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça bolos. Abraão correu até o gado, pegou um bezerro bom e tenro, entregou ao servo que se apressou para prepará-lo. Então ele pegou coalhada, leite e o bezerro que preparou e colocou diante dos homens. E ele permaneceu em pé perto deles, junto à árvore, enquanto eles comiam. Gente, aqui é só um detalhe. A gente pensa nesse versículo que foi um encontro assim. Não, pera aí que eu vou na geladeira, abrir a geladeira e buscar um pratinho de comida e requentar para vocês. O servo pegou um bezerro, matou um bezerro, limpou o bezerro, assou o bezerro. Assou ali a carne, ela pegou farinha, preparou um pão fresco. Você acha que Abraão não tinha comida? Isso é um detalhe que eu peguei num comentário rabínico e me chamou a atenção. Você acha que Abraão e a casa dele não tinha comida pronta? Você acha que não tinha comida pronta? Podia não ter um tipo de comida porque não tinha como conservar tanto tempo, mas você acha que não tinha algo pronto, pão pronto, alguma comida pronta? Você acha que era tão despreparado aquele monte de gente, aquele monte de servo e não tinha comida pronta, Lemes? Tinha. Só que o que ele oferece para esses homens? Fala pão fresco, comida nova
e o que tinha de melhor para esse Senhor. Então ali você vai entender que aqueles homens ficam com Abraão um bom tempo. Um tempo de uma refeição, de se preparar, por mais que era o servo. E ali a expressão, quando ele fala, ó, peguei meu servo e pus ele para cozinhar. O que ele fez? Ele falou, gente, prepara a comida, prepara um banquete, que eu estou ali com 3 pessoas muito importantes, já volto para buscar e levar para eles. Então ele ficou ali conversando e tendo um diálogo com essas pessoas, conhecendo melhor essas pessoas. Pergunta, quem são esses? Pergunta para o seu irmão, estou te chamando a sua atenção. Quem são esses? Vamos lá. Detalhe, eu preciso ler o capítulo 18, tá bem? Nesse meio tempo que eles estão comendo, perguntam onde está Sara, e Sara está na tenda, e no verso 11... Abraão e Sara eram idosos, de idade avançada, e Sara não tinha mais idade para engravidar. Por isso Sara riu consigo ao pensar, sou velha, e meu senhor idoso, terei prazer outra vez? Adonai disse a Abraão, por que Sara riu e perguntou, realmente darei luz a um filho sendo tão velha? Existe algo demais para Adonai? Pega o detalhe. Quem disse para Abraão? Quem? Lê o começo do capítulo, do verso 13. Na sua versão está Senhor? É Adonai mesmo. O nome do próprio Eterno. Quem estava falando com Abraão era o próprio Eterno. Amém? Então o próprio Eterno fala para Abraão, por que Sara riu? E depois ele fala, há algo difícil para Adonai? Não, mas quem estava falando? E por que ele fala depois algo difícil para Adonai? E aqui a expressão é de fato essa, algo difícil para ele? Então, mas é essa expressão. Vocês têm que entender que ele não está falando, algo difícil para mim, não. É Deus falando com Abraão, e quando ele responde, algo difícil para ele? Não, ele está falando desse jeito mesmo. Não é uma interpretação errada, não é um erro de tradução, nada. Ele está falando de fato dessa maneira. É como se eu chegasse, eu chego para o Rubens tal, e falo assim, eu como Senhor, como Deus, falo com o Rubens, e depois na minha resposta falo algo difícil para Deus, falando de um outro. E isso dá um parafuso na cabeça, porque como o próprio Deus está falando, e está falando que é difícil para Deus, você consegue entender isso? Eu estou dando parafuso na sua cabeça mesmo, né, Fê? Mas você consegue entender isso? É Deus falando com o homem, falando a referente de Deus mesmo. Então é Deus falando de outro Deus? Mas você tem que entender uma maneira de linguagem, que depois a gente vai ver essa maneira de linguagem sendo usada lá no Novo Testamento. De Deus falando de Deus. Oh, glória a Deus! Quem no Novo Testamento é Deus falando de Deus? João, por que eu queria chamar a sua atenção? Eu falei isso na primeira paraxá, e isso você vai acompanhar todo o Antigo Testamento. Toda a expressão física, aparente, corpórea do próprio Deus está falando de Yeshua. Então quem Abraão encontrou? Agora você está entendendo, porque mesmo no calor do dia, ele se prostra e prepara um banquete, a melhor comida, e ele olha e fala, meu Senhor. E essa maneira de falar é a prova que é Yeshua que fala, se eu não digo nada de mim, mas tudo que eu falo eu falo do meu, mesmo ele sendo
Deus. Vocês estão entendendo? Então quem estava diante de Abraão? Abraão. O próprio Mashiach Yeshua, o próprio Messias se encontra com Abraão. E é isso que eu queria mostrar para você. Ele é desde o princípio. Mas quando ele é desde o princípio e tudo é por meio dele e para ele, a gente pensa que Yeshua ficou o Velho Testamento inteiro sentado lá em cima e só vê em carne ali quando começa Mateus ali a relatar. Mas Yeshua todo o tempo esteve presente. Vocês estão aqui ainda ou não? Jesus todo o tempo esteve presente e... o que foi? É comigo? Todo o tempo esteve presente. E apareceu. Então quem se encontra com o Messias, e é aí que você vai ver, e se o Eterno permitir, ao longo das paraxás, você vai ver que os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó se encontram com o Filho de Deus. Eles veem o Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Então quem é o próprio que aparece para Abraão? Fala assim, Jesus, o Messias. Ele aparece a Abraão ali, o Messias aparece a Abraão. Ele mais dois. E esses dois vão para Sodoma. E ali ele fala com Abraão. E eles estavam partindo dali, só que entenda um detalhe. Eu vou tentar me resumir, depois você lê com bastante detalhe. Eles partem dali e estão indo sentido a Sodoma para fazer o quê com Sodoma? Fala assim, destruir. Eles estão indo para destruir a cidade de Sodoma. Você vai ver que no capítulo 19 vai falar a história de Ló. Vai mostrar ali a história de Ló. Mas ele está indo para destruir a cidade de Sodoma. Certo? Então ali ele se despede, vai, e eles vão em direção a Sodoma. E olha no verso 17, o que esse homem que nós sabemos que é? Yeshua. Fala no verso 17 do capítulo 18. Como está na sua versão? Vai lá. Devo. Aleluia! Eles estão indo embora, gente. Já comeu, teve encontro, passou por Abraão, estão indo embora. Aí Adonai, Yeshua, o Messias, olha e fala assim: por acaso eu vou ocultar o que eu vou fazer com ele? Não. Por quê? Porque todas as nações serão benditas através dele. Quando eu ouvi uma expressão do Rabino Mateus falando o seguinte: este foi o primeiro teste de Abraão com relação ao seu chamado. Não são palavras minhas, foi de um estudo que eu ouvi. Esse é o primeiro teste de Abraão. Sabe por quê? Porque Yeshua fala assim: devo eu ocultar? Qual que é a promessa que tem para ele? As nações serão abençoadas por meio de ti. Então, peraí, será que você vai querer abençoar as nações? O que você vai fazer quando eu te contar o que eu estou querendo fazer com Sodoma e Gomorra? E aí ele conta que vai destruir. O que Abraão faz? É isso mesmo, Deus, desce fogo do céu e acaba com esse povo miserável. É o que Abraão faz? Se fosse a gente, vou ser sincero, hein? Se fosse a gente, não, mas está pecando, está trepecando aquela nação. Deus, concordo, vou até te explicar um caminho que chega mais rápido para Sodoma ali. Ó. Se for por aqui, o Senhor pega eles distraídos e ó. O que Abraão faz?
ele intercede por Sodoma e Gomorra. E não é só interceder, ele se coloca. Ele se coloca em questionamento com o Senhor. Ele se coloca em intercessão por Sodoma e Gomorra. Porque ele começa falando assim: Senhor, e se houver ali 50 justos? O Senhor poupa a cidade. Não, eu poupo a cidade. Não, mas vamos diminuindo, e se houver tal 40 justos, Senhor? Se houver 30, se houver 20, se houver 10, Senhor? O que Abraão está fazendo? Abraão está intercedendo por Sodoma e Gomorra, porque ele entendeu que o chamado dele, as nações da terra seriam abençoadas. Estamos pegando? Ali, ele recebe já a convicção, e foi um teste. Foi um teste, o próprio Senhor fala: devo ocultar dele o que eu vou fazer ou não? Já que a partir dele vai ser uma grande nação e vai abençoar as outras. Vou ocultar? Não. Vou falar para ver o que ele faz. E o que ele faz? Ele intercede. E aí pega lá no verso 32 do capítulo 18. Ele olha já na maior intimidade e fala: Senhor, espero que o Senhor não se ire se eu falar apenas mais uma vez. E se 10 justos se encontrarem ali? Ele disse: por causa dos 10 não a destruirei. E Adonai continuou o seu caminho assim que terminou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. Aleluia. Depois quem aparece lá em Sodoma? Os 2 que estavam junto com o Messias. Eles aparecem em Sodoma. O que o Senhor falou para Adonai? Ou que o Senhor falou para Abraão? O Senhor falou que é ele que é mais forte. O que o Senhor falou para Abraão? Se houverem justos, 10 justos, o Senhor pouparia a cidade. Ele poupou Sodoma e Gomorra? Então não havia nem 10. Só que ali ele testou o coração de Abraão. Tá? Vou dar uma pausa e vou voltar para vocês entenderem. Vou começar a bater os ingredientes aí. Tá? Eu falei que essa é uma paraxá longa, mas que eu tenho que, se o Eterno permitir, trazer tudo isso compensado aqui para vocês. Capítulo 17, circuncisão e uma aliança. Capítulo 18, um encontro e um propósito. Amém? João, o que tem a ver? Só era possível que Abraão se encontrasse com o Messias depois de ter feito a circuncisão. Eu vou ler, pois, para Êxodo 12. E aí eu vou ler sobre Pessa. Gente, vai entendendo alguns detalhes. Tem pré-requisito para se encontrar com o Messias. Estou falando que a coisa não é tão simples. Eu vou para Êxodo, e ali quando está falando de Pessa, Êxodo 12 vai mostrar a primeira Páscoa ali, e vai explicar como tem que matar o cordeiro, como tem que preparar, e o que tem que fazer para o povo ser liberto ali, para participar do cordeiro. Vocês estão aqui? Tem um detalhe que a gente passa desapercebido. Não precisa abrir que eu não vou te embaralhar, que eu já vou voltar. O meu eu deixei marcado, fica mais fácil. Tem um detalhe que a gente passa despercebido. Em Êxodo 12, o Senhor dá um comando. Qual que é o comando que o Senhor dá? Prepara a peça. Mas só pode comer do cordeiro quem for. Só pode comer do cordeiro quem for? Mas espera aí, se o estrangeiro, aquele que não faz parte, aquele que não é descendente, que não é filho, que não é linhagem direta, desejar comer do cordeiro e participar, o que ele tem que fazer? Amola a pedra.
Amola a pedra. Se você possui um escravo comprado com dinheiro, vocês têm que fazer o quê? Se o estrangeiro que veio na sua casa quiser participar de peça, você tem que fazer o quê? Então, é requisito. Entenda, vocês vão entender. E eu não estou falando de circuncidão física. Assiste até o final para você não se perder aí, que quem pega só um pedaço vai sair falando que o João está pregando heresia, que tem que circuncidar. Aí no domingo eu vou vir só com 2 pedras afiadas, só para dar medo nos cabas. Na reunião de homens, me lembra de trazer 2 pedras, Hã? No seminário eu vou trazer 2 pedras, bem afiadinhas. Amolando, vou chegar amolando a pedra. Mas vocês estão entendendo que é um pré-requisito. Depois em Êxodo eu vou entender. O pré-requisito. Ali em Abraão também falou assim: quem mora na sua casa, Abraão, depois, os seus servos, os estrangeiros que moram com você, eu preciso que você circuncide eles. Aqui, Moshe está falando o quê? Circuncida, senão não pode comer da carne de peixe, não entra debaixo do sangue. Requisito: não se encontra com o Messias sem circuncidar. Jesus veio e mudou isso. Não. Não se encontra com o Messias sem ter circuncisão. Isso é um fato. Gênesis ele já apareceu. Em Bereshit, no primeiro capítulo de Bereshit ele estava lá. Para os patriarcas sim. Isso, para os patriarcas sim. Só que pega, João, por que você quer dizer isso? Porque a gente pula, a gente não lê essa parte e a gente não entende o que é a conversão depois. Que eu falei que é a circuncisão? Já esqueci. Uma aliança? Amém? Mas é deixar algo íntimo, exposto, vulnerável. Paulo vai falar, não é Paulo que fala, Deuteronômios vai falar. A primeira aparição da expressão circuncidar o coração aparece em Deuteronômios 10. Deuteronômios 10 já fala sobre circuncidar o seu coração. Sabe o que é circuncidar o seu coração? Gente, quantas vezes antes de você se converter, eu vou traçar um paralelo só para você entender. Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus antes de você se converter? Antes de se converter. Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? A primeira vez que você ouviu falar dele, você já se converteu? Você já tinha escutado falar dele? Já tinha alguém já pregado para você? A gente já tinha escutado, já tinham pregado, já tinham falado. Só que qual foi o momento que você o reconheceu, o aceitou, convidou ele para entrar, permitiu que ele entrasse, ouviu o chamado dele? Você lembra do dia? Você lembra? Não, agora eu estou te puxando a memória para te trazer esperança. Você lembra do dia que você o aceitou? Sabe por que você aceitou? Olha para o seu irmão e fala assim: porque você deixou o seu coração exposto para ele. Antes de você o aceitá-lo, você permitiu que o seu coração fosse circuncidado. O muito ouvir a palavra do Senhor, ou quando alguém ministra a palavra do Senhor, não tem a expressão que a palavra ela é como uma espada de 2? Sabe o que essa expressão está querendo dizer? Quando alguém está falando, quando alguém está pregando a palavra para você, quando alguém está dando testemunho, quando alguém está tendo uma vida com Cristo, a vida dela, a palavra dela, o testemunho dela é como uma pedra bem afiada que começa a circuncidar o seu coração e deixa o seu coração apto para receber Yeshua.
Vocês estão aqui? As duas pedras bem afiadas são as palavras que você fala, é o seu testemunho, é o seu modo de vida, é a sua maneira de se comportar, é o que você ministra, é a sua alegria diante da provação. É que nem a gente está falando, é um bando de doido que tudo falando não, e você tomando uma dose de sorriso diariamente. Né, AP? Quando você está fazendo isso, perto de alguém incircunciso de coração, você é como as pedras afiadas que circuncidam o coração, para que a pessoa seja apta a receber o Messias. Porque se o coração não for circuncidado, o Senhor não pode participar do quê? Do sangue. Vocês estão compreendendo a importância do falar, do viver e do fazer? Por quê? Porque se nós não fizermos, não andarmos, não falarmos como pessoas circuncidadas, quem está vendo a marca de circuncisão do seu coração? Como você sabe que aquela pessoa tem um coração circuncidado e a outra não? As ações dela mostram que ela é uma pessoa circuncidada de coração. Vocês estão entendendo? É uma marca interna, que só quem fez sabe. Mas as suas ações tornam possível com que outros testifiquem que você é circuncidado no coração. E só assim você pode participar da carne e do sangue. Por quê? Porque qual é o requisito para ser batizado, por exemplo? Fala para mim. Quem crê. Quem crer e for batizado será salvo. O requisito para se batizar é crer. Não é ser membro, não é ser... é crer. Crer no Messias, esse é o requisito para ser batizado, amém? Qual que é o requisito para tomar a ceia? Qual que é? Crer. Crer no sangue, na carne. É crer, então você tem que crer para participar. Mas como você creu? Porque o seu coração foi exposto. Porque foi tirado o prepúcio do seu coração e deixou ele vulnerável para que a palavra do Senhor fizesse morada. Você está entendendo? Porque o cara lá de fora não entra, tá bom, pode não ter efeito ali, não se batiza. Por que você não pega todo mundo na rua e vem descendo a água sem falar nada? Por quê? Porque precisa que pelo menos que ele... Mas como vão crer se não há quem? Então você, meu querido, o que eu estou querendo te chamar? Você são as pedras afiadas que circuncidam o coração do homem, para que seja possível com que ele se converta. Você só está aqui porque teve uma pedra afiada que circuncidou teu coração. João, o que você está falando? Eu estou falando que isso faz parte do chamado de Abraão. Que você entrou agora nessa. Que você, depois que circuncidaram o seu coração, e você recebeu a palavra da verdade, ela frutificou. Agora você aceitou a ceia do Senhor, amém? Está entendendo que o mesmo passo a passo que eu estou explicando é o que você e eu vivemos? Só que agora com sentido. Por que tem esse processo? Então você aceitou. Alguém circuncidou seu coração. Quando eu digo alguém, eu não estou tirando a atuação do Espírito. Eu estou falando que através de um testemunho, de uma palavra, de uma ação, o Espírito de Deus vai circuncidar seu coração. Não estou falando que é algo físico ou algo humano. É algo espiritual, através do Espírito de Deus. Amém? Não estou isentando, estou falando de forma didática. Então, mas as suas ações, o seu testemunho, a sua palavra são as pedras que o Espírito usa para circuncidar o coração do homem. Então você um dia permitiu que alguém afiou a pedra e o Espírito circuncidou seu coração. Você aceitou. E aí você recebeu o convite através da ceia a fazer parte de um chamado. E agora você tem a missão.
A mesma trajetória de Abraão é sobre mim e sobre você. Entendeu por que eu estou lendo essa paraxá? A mesma trajetória de Abraão é minha e sua. Primeiro, circuncida o teu coração. Permita com que o Espírito circuncide o seu coração. Depois, encontre-se, vai erar. Ele vai encontrar-se, mostrar-se para você. Agora você vai ter revelação de quem Ele é. Você tendo revelação de quem Ele é, agora Ele vai te pôr à prova no chamado que você aceitou. Está entendendo a vida de Abraão? Amen. Agora Ele te põe à prova. Sabe o que Ele te põe à prova? Muda de vida. Muda de atitude para você abençoar aquele que está ao teu redor. E aí quando você aceita, você começa a cumprir o chamado, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Porque logo que você se converte, se você é o único da casa que aceitou Jesus, qual que é o seu primeiro desejo? O primeiro desejo é que você fala assim: eu quero que minha família toda vá para a igreja comigo. Eu quero que elas conheçam Jesus que eu estou falando. Eu começo a testemunhar, começo a ter mudança de atitude, para pelo menos os da minha casa começar a ver. Aí eu mudo meu comportamento no trabalho, que aí o pessoal do trabalho vai começar a ver. Aí eu mudo meu comportamento na rua, para o pessoal da rua começar a ver. E aí o que eu fazia eu já não faço mais, e aí os outros vão comprovando que eu estou mudando. E o que eu estou fazendo? Estou sendo colocado à prova para cumprir o meu chamado de abençoar as nações da terra. Empolguei com esse negócio de Abraão. Agora eu entendi, eu sou as pedras afiadas que circuncidam os corações. Grava isso. Porque se eu paro, se eu não tenho ações, comportamentos ou expressões de alguém que está num chamado, que aceitou o convite de Abraão, outros não reconhecerão ao Messias por conta do meu calar. Então não é escolha. Se você aceitou o convite, agora é chamado. Ser pedra, circuncidar coração, agora é chamado, não é escolha. Você aceitou, a escolha foi na hora que Ele fez o convite. Você aceitou, beleza, tem requisito aqui, aceitou, agora tem chamado, vai para as cabeças. Seja pedras afiadas. É isso que essa paraxá Vaerá está mostrando. Mostrou-se, você, o Messias se revelou para você. Mas para quê? Para você falar: agora sou crente? O Messias se revelou a você e faz a seguinte pergunta: vou eu esconder os meus planos de ti? Vou eu agora esconder os meus planos de ti? Não. Por quê? Porque vocês serão nação numerosa e abençoarão as famílias da terra. Então eu vou falar o que eu vou fazer. E aí Ele nos dá isso aqui falando o que vai fazer. Aí Ele dá Mateus 24 mostrando o que vai acontecer no fim do dia. Só para você falar assim: não, ó, eu sei o que vai ser o fim dos tempos. Não. Ele contou o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra porque Ele queria ver a atitude de Abraão. Ele mostra para você Mateus 24, Ele mostra o Apocalipse para você para ver o quê? Qual vai ser a sua reação. Para quê? Só para te deixar com medo Ele falou que ia ser o fim? Para que Ele mostrou o Apocalipse se você já se converteu? Estou ganhando mais tempo. Para que Ele falou? Para que tem Apocalipse ali na Bíblia para você que já aceitou Ele? Aí você fala: é para mim não desviar. É Ele contando os planos dele para ver o que você vai fazer e o que eu vou fazer.
Estão me entendendo? Então, a Parashá Vayera, ela vem me mostrar esse detalhe. A Parashá Vayera, ela vem me mostrar o quê? Que o meu chamado é ser pedra para circuncidar o coração. Como que eu sou? Como que eu afio a pedra? A pedra, eu acabei de falar e por isso eu brinquei, mas é uma verdade. Uma pedra cega não corta nada. Pedra cega só vai fazer sofrer. Gente, é uma brincadeira, mas é algo sério. A pedra, você vai ver que quando Moshe não foi circuncidado. Pequenininho. Obrigado, man. Gente, Moisés não foi circuncidado novinho. Moisés estava perto de morrer e a Zípora faz o quê? Pega uma pedra afiada e circuncida ele para que ele não morra. Por quê? Se não for circuncidado, não dá para se encontrar com Deus, gente. Vocês não estão entendendo. E ele também. Ela pega e circuncida uma pedra afiada. Gente, mas pega o detalhe. Se você não afiar a pedra, o que é afiar a pedra? Quando você ora, quando você lê, quando você se arrepende, quando você se converte, quando você toma cuidado com a sua vida, quando você muda, quando você vira mais parecido com Cristo. Quanto mais parecido com Cristo, mais pedra afiada vai ser. E mais cortes precisos vocês vão fazer, não mais sofrimento. Então eu estou pensando que a minha vida pode ser de qualquer jeito que não pega nada. Não, a minha vida de qualquer jeito é uma pedra cega que está no lugar de circuncidando o coração, só arranhando, só machucando. Quer cumprir seu chamado? Ixi, nem falar, pensei que nem ia falar amém. Eita, nós. Afia a pedra, você vai ser preciso nos cortes. Tem coisa que o testemunho, você não precisa falar uma palavra, o testemunho muda o meio. Tem coisa que não precisa falar, o testemunho muda o meio. Por quê? Porque a pedra está afiada. Você não precisa falar, não precisa bater, não precisa fazer força. A pedra está afiada, corta fácil. É só você ver. Aí qual que é o parâmetro? Gente, eu estou pegando pesado porque é o que o Eterno também está falando comigo. Mas qual que é o parâmetro? O povo ao meu redor está com facilidade de se converter ou com dificuldade? Se está com dificuldade, o problema não está no povo, o problema é que eu estou sendo pedra cega. Se o povo que está ao meu redor está com facilidade de aceitação da palavra, João, o povo é coração duro, minha pedra sem corte. O povo é coração duro e a minha pedra sem corte já era. Se a pedra está bem afiada, filho, às vezes você não precisa nem fazer força. Não precisa nem fazer força, você vai acordar no lugar certo com precisão. João, eu estou isentando o Espírito? Não, eu estou falando que ele usa você como instrumento. Como alguém pega uma pedra, como Zípora pegou a pedra para circuncidar ali, assim o Espírito pega você para cortar corações. Testemunho, vida, palavra. Estão me entendendo? Amém? Fala um amém aí para mim saber. Aí tem algo mais poderoso ainda. Fala assim, alave. Alave. Vai para Gênesis 18, de novo. Hoje não vai dar nem para falar de Isaac. Vai para Gênesis de novo, Gênesis 18. No verso 2 fala, aí tem um segredinho que eu aprendi hoje. Se não bastasse, né? Você já sou pedra afiada, mas você aprende uns segredos e eu compartilhar com vocês. Amém? Verso 2, ele ergueu os olhos, está ali? Deixa eu ler naquela versão. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele.
E vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. 3 homens em pé junto a ele. Fala, alave. Alave. A expressão não é junto a ele, não é ao lado dele. Na minha versão, ainda fala assim, encontrou-se com ele. Não é, fala, a expressão correta é alave. O que é alave? Olha para o seu irmão e fala, sobre ele. Não é junto, não é ao lado, é sobre. Então o que é quando no momento que Abraão estava vulnerável, com o coração exposto, com a sua intimidade exposta, nesse momento quem aparece? Sobre ele. É uma expressão do quê? É a primeira expressão do quê? É como se falasse, a Shekinah do Senhor veio sobre Abraão naquele momento. A glória do Eterno veio sobre, é essa expressão, alave. Sobre ele, quando o Messias veio, ele não veio e apareceu, não veio e ficou perto, não veio e viu ele de longe, veio e encheu ele. Então, Abraão passou por um processo, recebeu um convite por um sacerdócio, e ele recebeu primeiro para a gente poder entrar. Aceitou o convite, foi circuncidado e recebeu a glória de Deus, que é o Filho. A Shekinah do Pai é quem? O Filho. Alave. Então quando você circuncida, quando você se prepara e é pedra afiada, você deixa o coração pronto para que o Espírito de Deus, para que Yeshua venha sobre aquele que foi circuncidado. Por isso que eu te trago a memória, no dia que você permitiu que o Espírito circuncidasse o seu coração e você abriu o coração para ele, você sentiu Yeshua como se fosse uma Shekinah. Eu lembro, vários casos, mas alguém sente a presença, vai para frente e chora, está num lugar, recebe alguma coisa. Se você lembra, puxa da memória. É ou não é, Renato? Recebe alguma coisa. Ele está alave sobre você. Amém? Parashá, já deu minha hora. Parashá Vaierá mostrou-se, para você entender que nós somos pedras afiadas para circuncidar os corações. Amém? E aí eu falo, como Deus olhou para Abraão e Abraão intercedeu por Sodoma, o que ele falou? Se houverem apenas 10, justo, pouparia a cidade. Aí eu pergunto, na nossa cidade pode-se encontrar 10 justos? Fala, tzadik. Sabe o que é tzadik? Sabe o que é a palavra justo? Tzadik é a junção de 2 palavras, tza e kuf. Sabe o que é kuf? Macaco. Tza, controlar. O que é tzadik? Aquele que controla o macaco. Sabe o que é essa expressão macaco? O homem racional. O pecado. O seu eu. Tem nada a ver com o veio do macaco não, tá? Deixa eu já falar logo. Mas a palavra de tzadik é o quê? Aquele que controla o seu homem carnal. Então quem é justo? Quem é justo? Fala assim, aquele que controla o seu homem carnal. O seu homem animal. Eu só consigo controlar por meio de quem? Quando você anda, parece, fica igual, você se torna um tzadik. Então aí, por isso que agora eu vou pegar no pé nosso. Nossa, eu falo nosso, porque é nosso. Ah, Senhor, pode-se encontrar 10 justos aqui?
Ele olha assim, está controlando o homem interior, deixa eu ver. Não é 10 crentes. Está controlando. Deixa eu ver 10 que está. Pelo menos prendendo esse animal que quer sair aí. Aí ele procura 10 desse. Não, mas tem muito mais que 10 crentes, tá? Mas são 10 justos? Aí judia, né? Mas são 10 justos? Não, João, mas sou justificado por Cristo. Então, sou justificado por Cristo, sim. E quando eu estou em Cristo, é em Cristo que eu consigo controlar esse Yetzer Hará, tendência para o mal que Paulo fala. Se encontram 10 que conseguem dominar a tendência para o mal, não está falando 10 que não pequem, 10 que não errem, mas 10 que dominem a tendência para o mal. Quando encontra, uma cidade inteira pode ser poupada. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Parashá Vayera. Se coloque de pé. Vamos ceiar. Oh, glória a Deus. Pode dar um glória a Deus? Olha para a pedra que está do teu lado. Agora você pode falar, usar essa expressão. Eu sei que tem algumas mulheres que já usam com o marido. Olha para a pedra que está do seu lado. Pode falar para ele sem medo. Você é uma pedra? Pergunta. Pergunta. Você é uma pedra? Agora a pergunta, está afiada? Está afiada? Aleluia! Nós fomos chamados a circuncidar os corações, não pela minha força, mas pelo meu testemunho, pela minha vida, pelas minhas palavras. Aleluia! E aí o Espírito pega você, Jordan. Por isso que às vezes ele pega você e raspa no chão assim, ó. Ô Lemes, por isso que às vezes ele pega você e raspa com outra pedra assim, ó. Ele amola. E se a pedra for dura, aí tem que esfregar muito ainda. É verdade, gente. Pega uma pedra pome. Se você pega uma lixa e faz assim, ó, já era. É ou não é? Só que é assim, você pode afiar rápido, mas o corte não é muito bom. Agora pega uma pedra bem dura. Rapaz, você vai ter que lixar, esfregar, usar ferramenta dura. Mas também depois que ficar afiada, boy. Aleluia. Tô tomando a minha dose aqui. Depois que ficar afiada, boy, vai cortar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cede logo, deixa ele afiar essa pedra. O Senhor é bom. Vamos orar, todos pegaram a ceia. Olha de novo para a ceia. Antes de olhar para a ceia, pergunta para o seu irmão aí. Você aceita o convite de fazer parte desse novo caminho? O que ele respondeu? Ficou com medo? O que ele respondeu? Sim. Então fala assim, agora você aceita ser afiado e ser usado como pedra para circuncidar os corações. E o que ele respondeu? Amém.
Eterno Deus, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa ceia que o Senhor preparou para nós. Obrigado, meu Pai, por me fazer um convite, meu Pai, para entrar num chamado tão importante, meu Pai, quando ser bênção para as nações. Um chamado tão importante, meu Pai, para ser uma pedra afiada para circuncidar os corações. Um chamado tão importante, meu Pai amado, de ser alguém que vai ser trabalhado, tratado, meu Pai, para que os outros sejam abençoados também. Senhor, eu aceito esse chamado, nós reconhecemos que fazemos parte disso através do sangue do Senhor. Nós também nos submetemos ao trabalhar do Teu Espírito para sermos cada vez mais afiados e amoldados segundo o Seu padrão, meu Pai. Por isso eu te peço, Espírito de Deus, que nesse Shabat o Senhor possa trazer essa consciência que nós temos sim um chamado, fazemos parte sim de um propósito. Estamos numa aliança, meu Pai, porque o nosso coração foi circuncidado. Por isso nós confiamos, acreditamos no Seu trabalhar, no Seu agir. No nome do Teu Filho Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Pode comer, pode beber. Aleluia. Efésios 4 fala que a gente tem que estar no padrão de quem? Mas é a pedra mais afiada que tinha. Onde passava. E esse é o padrão que a gente tem que chegar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê paz. Que o Senhor renove as suas forças físicas nesse Shabat. Que o Senhor renove a sua mente, o seu coração. Que haja descanso na sua alma, no nome de Jesus. Que você possa confiar mais nesse dia e descansar melhor no Senhor. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre cada um, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Shabbat Shalom. Glórias ao Eterno. Aleluias.